Esse livro foi um livro que eu concebi quando eu estava relendo esse romance, que foi um romance sempre muito importante no repertório literário da América Latina, do lado hispânico. Ele é lido, ou era lido, hoje as pessoas não lêem romance praticamente, mas ele era lido nas escolas secundárias, inclusive. Seria uma espécie de O Cortiço para nós, o Dom Casmurro, uma obra importante, canônica e, portanto, lida por gerações e gerações. Esse romance, eu já tinha lido esse livro já algumas vezes, mas nunca pude aprofundar certas questões que me interessavam, e eu fui, também por obrigações do ofício e da profissão, fui passando a outros temas. Mas eu sempre via que havia uma crítica social muito forte ali. E eu me perguntava se essa crítica social ela estava embasada em documentação histórica. Os meus trabalhos acadêmicos, geralmente, eles são trabalhos de arquivos, de bibliotecas. Eu gosto de fazer uma espécie de arqueologia dessa atividade de investigação para poder descobrir fontes e de onde vêm as coisas. Claro que isso, para um romance, pode ser até uma banalidade, porque o romancista também ele tem a sua perfeita liberdade poética de imaginar, de inventar. Mas, conhecendo esse escritor, eu suspeitava que havia documentação por trás disso, e comecei a me aprofundar nos estudos, lendo a bibliografia, que é uma bibliografia das mais extensas, e muitas, centenas, se não for milhares de artigos, livros, e terminei indo para Bogotá. Isso foi em 2007, portanto, 10 anos já fui a Bogotá, porque descobri que lá na biblioteca da Universidade Javeriana, que é uma universidade católica importante, seria o que corresponde à nossa PUC aqui no Brasil, havia um arquivo do autor, e que esse arquivo continha obras do repertório literário, histórico do Brasil. Então, fui lá e encontrei cerca de 150 livros que ele comprou na sua viagem, que eu mencionei aqui na minha fala, que ele comprou ou ganhou de amigos durante a viagem que ele fez, descendo o Orinoco, pelo Rio Negro, entrando já no Amazonas, passou em Manaus, ficou ali alguns dias, e a gente percebe pelos selos das livrarias que ele comprou ou ganhou certos livros. E os livros vão desde a obra completa de Gonçalves Dias, por exemplo, até A Margem da História, os Seringais, de Mário Guedes, não é? Um livro muito importante para a confecção do romance, e também a grande obra de Alberto Rangel, O Inferno Verde, de 1908. Então, eu fui anotando o que ele tinha anotado na marginália e comparando. Fotografei tudo o que precisava fotografar, voltei para casa e fui trabalhando aquilo. Naquela ocasião, também descobri que havia um manuscrito fragmentado desse romance na Biblioteca Nacional, que estava guardado, e ninguém tinha estudado. Então, eu pedi a um bibliotecário que fizesse as fotografias, ele muito gentilmente fez, enviou. Eu pedi uma pessoa lá de Bogotá, muito boa, por sinal, para fazer a transcrição. Eu fui checando, trabalhando com ela, e pude comparar, então, as primeiras redações do romance, que ajudam a iluminar muitas das fontes, não é, nas quais eu estava interessado. Então, esse romance, para mim, foi fundamental, porque eu acreditava que ele pudesse ser lido de outra forma. Ele é lido, geralmente, como um romance que tem uma estrutura romanesca muito sofisticada. Vários narradores, naquela estrutura do Mizanabim, que é uma espécie de boneca russa, uma dentro da outra. Uma pessoa conta uma história, dentro daquela história tem outro narrador que conta, e aquilo vai indo. Isso por um lado. E depois é um romance que tem interesses múltiplos. Ele se interessa pela etnografia amazônica, ele se interessa pela denúncia social desses seringueiros, e principalmente da Casa Arana. Ele se interessa também pelo folclore. Então, tem etnografia, tem denúncia social,
e escrito com uma linguagem absolutamente fascinante também. É uma linguagem que, às vezes, pode ser uma linguagem parnasianista, um pouco preciosista, às vezes, mas muito culta. Então, eu queria acentuar isso, enfatizar a importância, principalmente sociopolítica, desse romance, e espero que os leitores modernos possam ver isso e utilizar esses acontecimentos narrados de forma romanesca, mas com fundo histórico verídico, para poder entender a própria história dos nossos países. Então, essencialmente, foi isso.